A maioria dos investidores, quando eles olham para os fundos imobiliários, eles olham de maneira equivocada. Eles veem apenas os dividendos. No entanto, eles ignoram o mais importante, que é o que sustenta aqueles dividendos. E quando a maionese desanda, e uma hora ela vai desandar, o ciclo ele vai mudar, eles vão ver os fundos caindo, os dividendos diminuindo, vão se tocar o foda-se e vão querer vender aqueles ativos sem entender o racional por trás. E é justamente por isso que hoje eu vou trazer para vocês um estudo de caso do VISC 11, né? Um dos motivos é esse que eu citei, o segundo motivo é porque foi justamente nele que eu fiz o meu aporte nesse mês de março, tá? Isso quer entender um pouco mais o meu racional? Fica comigo depois da vinheta. Bora lá. Seja extremamente bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Michel Souza, eu sou formado em gestão financeira e certificado Ambima Série 10. Esse aqui é o meu quadro do 0 aos 20k. Estou investindo de forma pública faz 4 anos, mês após mês, com dinheiro do meu próprio bolso. E nesse meio tempo aí eu já acumulei 17 mil reais, né? Estou quase batendo a minha meta, tá? No vídeo de hoje a gente vai analisar aqui um segmento que eu gosto bastante dentro da classe de fundos imobiliários, que são justamente os fundos de shopping, tá? E o fundo que eu tenho na minha carteira de shopping é o VISC 11. A gente vai entender um pouco mais o racional de como a gente quer analisar esse tipo de ativo. Via de regra, então, existem 4 tipos de análise, tá? A fundamentalista, a qualitativa, a quantitativa e a análise técnica. E eu descobri uma quinta análise que eu chamo ela de análise social. Na análise social, a gente vai tentar entender, vai buscar entender como funciona, como se comporta uma sociedade relativo a um ativo ou a uma classe de ativo, tá? E a gente vai aplicar aqui para os fundos imobiliários o seguinte racional, cara, qual é a função social dos fundos de shopping dentro dessa análise, né? Quando tu quer fazer um happy hour, quando quer passear com a tua mulher no shopping, levar a família, né, sair com amigos, fazer um agradinho para ti mesmo, os shoppings, eles têm esse valor agregado, esse valor intrínseco, né, que muitos outros empreendimentos, muitos outros fundos imobiliários não conseguem agregar esse tipo de valor, tá? Isso aí fica um pouco mais nítido quando a gente vai para as megas metrópoles aí, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Até mesmo aqui perto, Lajeado, a gente vê que os shoppings eles têm esse poder agregado que muitos outros ativos não possuem. Outro ponto também bastante importante quando a gente olha essa classe, esse segmento dos fundos imobiliários de shopping, é que eles fazem parte da economia real, né? Eles agregam valor no sentido ali de gerar emprego, no sentido de expansão, no sentido de localização, né? E também no sentido do autoconsumo, assim como também na saúde dos lojistas, né? Outro ponto também é que eles movimentam cadeias inteiras, né? Tanto cadeias, quando a gente fala nesse valor agregado intrínseco, né? Nesse intangível, quanto também na questão de produção, tá? E existe um indicador muito importante e relevante, né, que é o NOI. O NOI basicamente ele é o lucro líquido operacional. Ele faz a mesma função do EBITDA lá nas ações aqui nos fundos imobiliários. E a gente pode refinar um pouco mais essa nossa ótica quando a gente olha o NOI por metro quadrado, né? E aí a gente chega aqui a um resultado que ele teve um crescimento de 7% em relação ao ano anterior. E isso nos conota o quê? Que o fundo ele está conseguindo ser mais eficiente com o seu lucro operacional, mais eficiente para o cotista, mesmo sem expansão, né? Mesmo sem uma necessidade de aquisições. Ele está trabalhando com o que ele já tem, né? Ele está demonstrando então uma eficiência na gestão e também quando a gente olha pela análise
SWOT, né, também mostra que ele está tendo uma força maior com os lojistas, porque ele está extraindo mais do mesmo, tá? A gente vai entender um pouco mais racional. A gente vai agora para a tela do meu PC e vai olhar aqui o coração de todo fundo imobiliário, que eu sempre digo que é o relatório gerencial. Vem comigo para a tela do meu PC. Então eu já estou aqui com a tela do meu PC, a gente não vai perder tempo, né? Então, pau na máquina. Eu estou com os destaques aqui em tela. Então a gente vê aqui um primeiro destaque bem importante, que é o seguinte. Então o fundo ele gerou um resultado de 71 centavos, só que ele distribuiu 84 centavos. Se tu me acompanha no Instagram, tu viu que eu fiz um post relativo ao Vino 11, que também é gerenciado pela Vinci, tá? Aonde ele distribuiu um resultado maior do que ele gerou, tá? Naquele momento ele foi um alvo de crítica pela minha parte. Se tu quer entender um pouco mais racional lá, vai lá no meu Instagram e olha esse reels que eu fiz, tá? Tá lá no meu feed, só tu procurar. Mas aqui a gente tem um cenário parecido, só que diferente do Vino 11, o VISC 11 ele criou caixa, porque aqui ele fala, ó, o fundo encerrou março com um resultado acumulado não distribuído total de 1,47. Ou seja, apesar de ele ter gerado 71 centavos e ter distribuído mais do que ele gerou, ainda assim o fundo ele gerou caixa. Esse aqui é o pulo do gato, então, um ponto positivo para o nosso VISC 11. Também outro ponto bastante pertinente, ele fala aqui da aquisição do Shopping BH, que foi concluído então no mês de março. É um shopping muito longevo, é um shopping que data lá de 1979, quase 50 anos de existência, bem localizado, um shopping de alta renda, um shopping lindo, realmente muito bonito. A gente vai ver uma foto dele aqui no nosso relatório gerencial. E o fundo aí, ele concluiu uma participação de 10% no Shopping BH. Também outro ponto positivo para o nosso fundo, tá? Aqui, outro ponto também importante que eu comentei com vocês foi o NOI metro quadrado, que ele teve um crescimento aí de 7,2% versus o mesmo período do ano anterior, tá? Então, o VISC 11 aí, ele tá voando as tranças, como diria aí a minha vozinha, tá? Então, aqui ele explica um pouco mais sobre a conclusão, né? Como é que funcionou, como é que vai funcionar aqui os pagamentos. Ele pagou 138 milhões em 27 de março, e depois tem mais duas parcelas aqui que ele vai pagar, né? Conforme o documento aqui também tá isso aqui no nosso relatório gerencial. E outro ponto importante aqui é o seguinte: hoje o yield do nosso fundo do VISC 11 é de 9%, tá? Aqui, ó, 9%, tá? Esse aqui é o nosso yield. O fundo é, que ele tá adquirindo, né, que é o BH, ele vai ter um yield médio nos próximos 3 anos de 11%, tá? Outra sacada muito bacana pela nossa gestão. Vamos para a próxima página aqui que eu separei, que é a página 6, para a gente observar aqui a beleza do shopping, né? O quão ele está bem localizado, o quão ele é um ativo gerador de valor, né? Um shopping bem bacana, um shopping muito bonito. Aqui a gente vai um pouco então para a DRE do fundo, né? O que a gente nota aqui? A gente nota que o resultado financeiro foi negativo. Isso justamente aí pelas aquisições do fundo, né? Ele tem diluído 1 bilhão em dívidas, né? Em CRI, em pagamentos futuros, né? Em valores que ele desembolsou também para as aquisições do próprio BH, tá? Mas isso aí a gente não vai se assustar, porque logo aqui o fundo falou o seguinte, ó: resultado acumulado não distribuído inicial, 1,21, né? Isso é em caixa. Mesmo ele incrementando aqui o resultado de 20 milhões para 24 milhões, para sair daqueles dividendos ali e chegar nos 84 centavos que a gente viu ali no início, mesmo ele incrementando esses dividendos, ainda assim ele fechou o período positivo 1,47, tá? Então ele fala aqui que é o resultado não distribuído do fundo paralela, né?
E também ele fala que é de outro ativo mais lá para cima, tá? Mas o que interessa para nós aqui, de fato, é que ele está gerando caixa, ele está gerando valor para nós. A gente vê que essa ascendência, né, coisa mais linda aqui, ó, né? Começou em 80 centavos, hoje está em 84 centavos, o fundo está gerando valor agregado, né? Também aqui tem uma estimativa de distribuição, né? Aqui a partir, na verdade aqui já só dezembro para nós serve aqui, que ele fala entre 84 e 90 centavos, né? Mas o que para nós aí também está excelente. A gente tá na página 8, a gente vai então para a página 12, página 12 a gente vai. Página 12. E aqui na página 2 a gente vê então o cronograma de obrigações a prazo do fundo. A gente vê que o fundo está um pouco mais apertado em 26 e em 27 e depois ele fica um pouco mais diluído, tá? Depois a gente vê aqui o nosso NOI, né, que a gente já comentou, né? Não vou estar chovendo no molhado, né? As vendas aqui também dos shoppings, ele fala que não aumentou, né? Ou seja, esse caixa extra que o shopping conseguiu, na verdade, foi repassando custos para o lojista, mesmo sem o lojista não estar vendendo mais. Aí a gente tem aqui, ó, vendas na mesma loja, a gente vê que teve uma queda, na verdade, de menos 0,5%, né? Ou seja, apesar do lojista ele não estar vendendo mais, ainda assim o fundo ele demonstra a força pela análise SWOT ali, né? Que ele tem mais força que o lojista, né? Na questão até da barganha de preço. Outro ponto interessante aí na inadimplência líquida, que ela veio negativa, sinceramente, é a primeira vez que eu vejo isso aqui. Isso, né, nos diz que o fundo ele reaveu alguns valores que estavam atrasados, tá? Isso aqui também é bem positivo. Na relação em descontos, a gente vê que o fundo ele dá um desconto ali bem apertadinho, né? Ou seja, ele é muito forte em relação ali na análise SWOT, na força em relação aos seus inquilinos, né? Então a gente vê que ele dá uma folga ali bem baixa, né? Então isso aí também é muito bom. E na taxa de ocupação, ele tem uma taxa de ocupação excelente, na casa aí dos 95%, né? 0,3% a mais que o mesmo período em fevereiro de 2025, tá? Até ele fala aqui nessa questão. E aqui então a gente vai um pouco para o NOI distribuído, né, por várias óticas, por estado, por administradora, por tipo de participação. E aqui a gente chega na cereja do bolo aí, que é o portfólio do fundo. Vou deixar aqui esse link na descrição do vídeo se quiser ver esse documento na íntegra aqui. Hoje o fundo, ele é um fundo excelente, né? São 32 ativos no portfólio, né? São 15 estados mais o Distrito Federal, ou seja, são 16 estados distribuídos, né? Com uma área bruta aí locável de 300 mil metros quadrados, tá? É um excelente fundo imobiliário, eu gosto bastante dele, né? Então eu realizei sim meu aporte nele esse mês e também, aliás, no mês de março. No mês de abril eu já fiz meu aporte e foi no KNRI, era para ser no Vino 11, mas foi no KNRI, eu expliquei isso lá no Instagram, né? Se tu quiser, olha lá o meu Reels. E eu separei alguns pontos que eu achei importante aqui para justificar o meu aporte, então, no Vino 11. A gente tem, então, um crescimento exponencial do NOI, a inadimplência está baixa, a taxa de ocupação está alta, né? 95%. Ele tem ativos de qualidade, um bom exemplo aqui é o Shopping BH, extremamente longevo, bem localizado, está num local ali de alta renda, e eu vejo aí um potencial muito grande para o crescimento de geração de caixa no longo prazo para esse fundo e, consequentemente, para nós aqui cotistas, tá? Se tu gostou dessa análise, deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha e também ativa o sininho. Eu te agradeço por estar me disponibilizando o teu ativo mais importante, que é o teu tempo. Ficamos por aqui, até logo e tchau, tchau.